renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Mais uma vez, renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, Senhor. Põe em mim teu coração. Cante. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós. Amém. Palavra de Deus para nós no livro do Eclesiástico, capítulo 10, versículos de 29 a 34. Há muitos conselhos aqui nesta palavra, não é? Tanto que se você for ver o título logo acima desse trecho, não é? O título logo acima do versículo 23, você vai ver escrito lá: gente que se preze, gente que se valoriza, gente que se respeita, gente que se preze. E aí segue uma série de recomendações, de qualificações, de direção de Deus para a vida da gente, nos mostrando o que torna o homem uma pessoa honrada, uma pessoa digna. Mas os versículos que nesta manhã nós queremos nos debruçar sobre eles são os versículos do 29 ao 34. Eclesiástico, capítulo 10, versículos de 29 a 34, que toca uma situação que envolve muita gente no nosso país, que talvez envolva você. E se não envolve você, talvez já tenha te envolvido. Ou toca alguém que você aprecia, que é uma pessoa cara para você, faz parte do seu círculo de amizades, faz parte da sua família, gente que você aprecia e que foi atingida por esta realidade. Mas a palavra de Deus nos mostra como tratar esta situação. O que nós podemos fazer diante dela? Veja lá, Eclesiástico, capítulo 10, versículos de 29 a 34. Versículo 29 diz assim:
Não te ensoberbeças ao fazeres teu trabalho, nem te glories no tempo da aflição. É melhor quem trabalha e tem tudo em abundância, e tem abundância de tudo, do que quem conta vantagens e sequer tem um pão. Filho, com modéstia cuida da tua vida, e dá-lhe o alimento e cultivo que merece. Pois quem justificará o que peca contra si mesmo? E quem honrará o que desonra a si mesmo? Ao pobre, honrado por sua instrução e pelo temor de Deus, e àquele que é honrado por causa de sua riqueza. Quem é honrado na pobreza, quanto mais o será na riqueza. E quem não é honrado na riqueza, quanto menos o será na pobreza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem dois jeitos de nós fazermos o nosso trabalho. Há duas maneiras de nós fazermos aquilo que nos compete. Com modéstia, com humildade, com sobriedade. Nos atendo aos verdadeiros valores e sabendo que o trabalho que nós fazemos aproveita não só a nós, mas a todas as pessoas diretamente por ele atingidos. E que quem trabalha melhora o mundo inteiro. O trabalho que você faz, sendo bem feito, sendo feito com amor, transforma e melhora o mundo inteiro. Então, uma das maneiras de a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer é com modéstia, é com humildade, é com sobriedade. E a outra maneira é com soberba, é com arrogância, é com agressividade, querendo se fazer melhor do que o outro. São dois caminhos diferentes. Mas o caminho que a palavra de Deus inspira-nos, indica-nos, é um só. Qual é o caminho apresentado por Deus para a pessoa que trabalha? Não te ensoberbeças ao fazeres o teu trabalho. Em outras palavras, não seja arrogante no trabalho que você faz. Não trate mal as pessoas pela posição que você ocupa. Não se desfaça dos outros pela importância do seu trabalho. Não te ensoberbeças. Nem, assim como no tempo do trabalho, fazendo o que você faz, você não deve se colocar acima dos outros para a humilhação das outras pessoas. Esta palavra também oferece um outro lado da situação. Assim como ao fazer o seu trabalho, você não deve se ensoberbecer, no tempo da aflição, no tempo da angústia, no tempo das crises, das situações financeiras precárias, no tempo do desemprego, no tempo em que todo mundo está passando por apertos, não fique te gloriando. Não fique simplesmente aí soltando palavras ao vento, louvando a você mesmo, achando que está tudo uma maravilha, porque a situação está feia para todo mundo e pode ficar feia para você também. Então, assim como no momento em que você está trabalhando, produzindo, indo bem, você não deve achar que é mais do que os outros por causa disso. No tempo das aflições, dos apertos, dos descontroles econômicos da sua cidade, do seu país, você não deve ficar se fazendo de rogado, dizendo, isso não é comigo, isso não me atinge, eu estou acima desta situação, de forma nenhuma. Por que não devemos agir assim? A palavra de Deus explica para nós, é melhor quem trabalha e tem abundância de tudo, do que quem conta vantagens e sequer tem um pão. E quem olha para esse versículo tem dificuldade até de acreditar que ele foi escrito há milênios atrás.
Porque parece que ele foi escrito ontem. Parece que ele foi escrito hoje de manhã. Quando a gente olha à nossa volta e vê tantas pessoas passando necessidade por causa do orgulho. Porque diz, eu não fui feito para esses trabalhos menores. Eu fui feito para coisas mais altas, mais grandiosas. Eu não vou gastar a minha vida me dedicando a trabalhos vulgares. Me dedicando a trabalhos pequenos. A trabalhos para pessoas mais despreparadas do que eu. Então, antes de trabalhar assim, num trabalho que eu acho que me desmerece, eu não faço trabalho. Fico à toa. Como se ficar à toa fosse mais digno do que trabalhar nos trabalhos mais populares, mais comuns, mais pobrezinhos. Eu estou falando de trabalho. Eu não estou falando de vícios, eu não estou falando de artifícios para ganhar dinheiro no tempo em que se está ocioso. Estou falando de trabalho honesto. Eu não estou falando da gente se dedicar ao crime, mesmo que tenha uma face um bocado assim, normal no nosso dia, como por exemplo, a distribuição de drogas. É um crime isso. Eu não estou falando de a gente ser moambeiro. Nem estou falando da gente comercializar o nosso corpo. Vender o corpo para o prazer dos outros, para levantar dinheiro. Eu estou falando de trabalho. Estou falando da pessoa ter coragem de abraçar o trabalho digno, o trabalho honesto, custe o que custar. Eu assisti a um filme em que o garoto tinha muita vergonha do pai. Mas muita vergonha. Porque o pai se tornou um faxineiro. Era o faxineiro numa cidade onde quase todo mundo estava desempregado. O pai dele estava lá no cabo da vassoura. E todo mundo falava, olha lá o filho do faxineiro. E aquele menino tinha muita vergonha. E um dia um cidadão que passava por ali percebeu a situação, chamou e disse, meu filho, por que você se esconde quando o seu pai está na rua? Ele respondeu para aquele senhor, o senhor me pergunta por que o seu pai não é um faxineiro. Aí ele disse para o rapaz, mas você é muito novo, você não sabe por que o seu pai é um faxineiro. Porque numa altura em que quase todo mundo nessa cidade ficou desempregado e entrou em dívidas tremendas, seu pai, que era uma pessoa extremamente próspera, que tinha muitíssimos bens, preferiu vender tudo e pagar a todos os seus funcionários a manter alguma reserva à custa dos bens alheios. Seu pai pagou todo mundo, não ficou devendo nada a ninguém. E para sustentar a sua família, ele teve que ir para o cabo de uma vassoura. Aí mostrou para ele muitas pessoas que estavam paradas, que estavam à toa, e disse para ele, o seu pai foi o homem que com coragem empunhou uma vassoura e com ela varreu a desonestidade. E até hoje ele é assim. Então, a palavra de Deus nos ensina uma coisa muito importante nesse versículo 30. É melhor quem trabalha e não deixa faltar nada em casa, ainda que seja no cabo de uma vassoura, ainda que seja no cabo de uma enxada, do que a pessoa que fica se justificando. Eu trabalhar para alguém, eu ir fazer isso para os outros, e no entanto passa necessidade de tudo. Você até poderia achar ruim ao ouvir isso, se fosse eu sozinho a falar para você. Mas a gente não pede a Deus que nos dê respostas. A gente não fica pedindo a Deus que nos mostre um caminho. Deus está nos mostrando um caminho. É melhor quem trabalha e tem abundância de tudo. É melhor quem trabalha e a quem nada lhe falta, do que a pessoa que conta vantagens dizendo, isso não é para mim, eu prefiro estar assim, eu trabalho quando eu quero e sequer tem um pão para poder comer. Olha, é uma diferença muito grande entre emprego e trabalho. Emprego a gente até depende dos outros para que nos dê, mas trabalho está ao alcance de todos nós.
E olha, com a força de Deus, com a sabedoria do alto, com um pouquinho de inspiração, com vontade, ninguém passa necessidade. Se a pessoa for humilde para contar com a ajuda alheia, para pedir aos outros que ajude e esteja disposta a aprender, a trabalhar, se ela tiver garra, ela vai para frente e ninguém pode segurar esta pessoa. Mas precisa ter coragem, precisa ter determinação, precisa se apegar a algo que é honesto e ir em frente. Olha o que diz a palavra ainda no versículo 31. Filho, com modéstia, cuida da tua vida. De duas maneiras essa palavra nos atinge. Primeiro, quem cuida da vida dos outros não cuida da própria vida. Então, com modéstia, com humildade, com sobriedade, para de ficar cuidando da vida alheia. Para de ficar vendo como é que os outros te veem. Ficar se vendo pelos olhos dos outros. Ficar pensando que as pessoas vão achar do trabalho que você está fazendo. Então, com modéstia, cuida da tua vida para dar o alimento a você mesmo e à sua família e para cultivar aquilo que você merece. Porque você merece viver com dignidade. Você merece ter o necessário. A palavra de Deus nos diz isso, Jesus também nos diz isso, com toda a força de Filho de Deus que Ele é. Ele olha para nós e fala, não vos preocupeis com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque o Pai do céu sabe que precisais de tudo isso. Nós precisamos destas coisas e merecemos estas coisas, pela dignidade que nós trazemos e sermos filhos de Deus. Então, cuida da tua vida, vai buscar o seu alimento e vai cultivar o que você merece, porque o preguiçoso peca contra ele mesmo. Olha lá o versículo 32. Quem justificará aquele que peca contra si mesmo? Porque se alguém me agride, eu posso me defender desta pessoa. Se alguém me agride, alguém que está do meu lado e vê o outro me agredindo, pode vir a tomar a minha defesa e não permitir que aquela pessoa continue me prejudicando. Mas quando quem me prejudica sou eu mesmo, quem é que vai me defender? Se é você que tem feito mal contra você, quem é que vai poder te defender de você mesmo? Por exemplo, quem que pode defender um suicida? Não dá para defender um suicida, porque ele fica sozinho com ele mesmo. E quando ninguém está vendo, porque vai ter uma hora que ninguém estará vendo, ele faz o mal a ele mesmo. Quem pode defender uma pessoa assim? A palavra de Deus está nos dizendo, a pessoa que vive uma vida ociosa, que vive uma vida preguiçosa porque quer, não é porque não pode trabalhar, é porque ela quer viver assim. Ela peca contra ela mesma, ela se desonra. E se a pessoa se desonra, quem é que vai honrá-la? E aí a palavra de Deus nos revela uma coisa maravilhosa. Existe o pobre, que é honrado pela instrução que ele carrega e por ser temente a Deus. Quais são as honras que uma pessoa sem dinheiro carrega? A instrução e o amor de Deus. Essas duas coisas são suficientes para fazer a felicidade de qualquer ser humano e de melhorar a vida de qualquer ser humano. Se uma pessoa ela é instruída e se uma pessoa teme a Deus, a vida dela nunca é a mesma. E o dia seguinte nunca é igual ao dia que passou, porque a pessoa sempre progride na vida. Você pode olhar que uma pessoa que busca instrução, não é só quem tem formação, não. É quem busca instrução e teme a Deus, os filhos desta pessoa sempre vão melhor na vida do que ela foi. Quanta gente que não teve a oportunidade de fazer uma faculdade, fala com alegria, eu formei os meus filhos. Meu filho é doutor, meu filho é médico, meu filho é advogado, minha filha é engenheira, minha filha é arquiteta, e vai dizendo as qualidades, as funções, as profissões que os filhos carregam.
E quando você se aproxima para ouvir a história dessa pessoa, é a história que move a gente até as lágrimas. Que com muito suor, com muito sofrimento, aquela pessoa conseguiu dar uma educação melhor do que a que teve para os seus filhos. Educação escolar, viu? Porque tem um outro tipo de educação que a gente recebe em casa, que a escola não pode substituir. Então veja, quem teme a Deus, quem ama a Deus e busca a instrução, carrega a sua honra. E ninguém pode tirar a honra desta pessoa. A honra que o dinheiro dá se perde com o dinheiro, mas a honra de uma pessoa instruída e fiel a Deus, isso nem o céu, nem a terra, nem o inferno pode tirar da pessoa. Essa honra ela não perde. E aí a palavra de Deus fala assim: existe aquele que é honrado por causa da sua pobreza, por ser uma pessoa instruída e temente a Deus. E há aquele que é honrado por causa da sua riqueza, por causa do seu dinheiro. Quando a gente começa a falar dessas coisas, tem gente que se levanta logo: mas dinheiro é muito bom, a pessoa que tem dinheiro tem tudo, tem o respeito das pessoas. Calma aí. Existe uma diferença entre respeito e medo. Existe uma diferença entre respeito e interesse. Às vezes a pessoa é cercada de gente interesseira. Ela só vai saber se ela tem de verdade o respeito das pessoas o dia que ela não tiver mais as riquezas que ela tem. Aí ela vai saber se ela era respeitada ou se na verdade ela gerava interesse em quem achava que podia desfrutar também dos bens dela. Ela vai descobrir se o que as pessoas tinham por ela era respeito, amor, ou se era medo de que pela influência, pelo dinheiro que tinha, ela pudesse fazer algum mal.